Uma enfermeira corajosa sofreu escárnio por suas cicatrizes na formatura da filha. Mas então, 15 fuzileiros navais se levantaram e silenciaram uma sala inteira. Era uma manhã calma de quinta-feira quando a enfermeira Angela chegou à formatura de sua filha. Mal sabia ela o que a esperava. Um pequeno evento que mudaria sua vida completamente. Ela parou no estacionamento e saiu do carro vestindo seu pequeno uniforme camuflado azul marinho, bem passado. O sol iluminava os vincos cuidadosos que ela havia feito poucas horas antes. A manhã estava fria. O céu estava suave com nuvens finas, mas suas palmas já estavam úmidas de nervosismo. Ela havia ensaiado esse momento em sua cabeça inúmeras vezes, esperando que tudo desse certo, desejando que o universo lhe concedesse essa única chance de estar presente. Foi quando ela subiu os primeiros degraus. Os olhos se voltaram para a cicatriz que cortava diagonalmente seu mosto, uma linha retorcida de carne enrugada que nenhuma quantidade de creme ou cirurgia poderiam apagar. Ela ignorou o princípio. Aos olhares estranhos ela já estava acostumada, mas murmúrios surgiam logo. Vozes baixas e conspiratórias que se elevavam em rajadas breves e cortantes. É micrômetro, soldado? Numa formatura? Olhe para o rosto dela, meu Deus! Ela endireitou as costas e ergueu o queixo, recusando-se a deixar que isso a tocasse. Ela havia sobrevivido a coisas piores do que fofocas. Sobreviver a zonas de guerra e hospitais de campanha. Pais desesperados chorando sobre macas ensanguentadas. Ela se lembrou de que aquilo era sobre sua filha, sobre compensar todos aqueles aniversários que ela havia perdido, como as vezes em que ela não estava lá para ajudar com o dever de casa, como as noites em que sua filha havia chorado até dormir porque a mãe estava em missão, do outro lado do mundo. Ela se forçou a sorrir enquanto se movia em direção à entrada da escola. Cada passo parecia pesado. Uma jovem mãe puxou sua filha para mais perto, como se o uniforme de Angela fosse uma ameaça. O homem micrômetro de Terronblade elegante cutucou seu amigo e sussurrou algo que fez os dois homens rirem, com os olhos fixos descaradamente em seu rosto. Ela ouviu uma palavra desfigurada em algum lugar da conversa. O coração de Angela apertou, mas ela continuou andando. No corredor havia um burbulum de pais e avós segurando buquês de flores e balões, adolescentes em suas fantasias praticando como andariam pelo palco. Angela se sentia deslocada em sua camuflagem azul marinho, embora fosse passada e formal. Ela a escolhera intencionalmente. Ela tinha orgulho do seu serviço. Ela tinha orgulho do que isso dizia sobre ela. Sua lealdade, seu sacrifício, sua capacidade de lutar por pessoas que não podiam lutar por si mesmas. Mas aquela cicatriz sempre falava antes que ela pudesse. Histórias indesejáveis, uma cicatriz que revelava. Ela ganhara uma medalha no exterior ao proteger um fuzileiro ferido de uma granada. Ela sentirá o calor e os estilhaços rasgando sua pele, o cheiro de carne queimada se misturando ao gosto metálico de sangue. Ela desmaiou de dor, mas acordou em um hospital de campanha e tentou se sentar imediatamente porque sabia que outros soldados precisavam dela. Mesmo com o rosto recém-costurado, ela havia voltado ao trabalho. Não havia escolha. Aquele dia tinha que encontrá-la. Mas, para esses pais, era simplesmente feio. Angela finalmente chegou ao pátio onde aconteceria a formatura. Cadeiras dobráveis rosas se espalhavam em fileiras organizadas sob o céu aberto. O palco coberto com as cores da escola ficava na frente, decorado com faixas e balões que balançavam levemente com a brisa da manhã. Ela viu uma turma da filha se movimentando atrás do palco, risos e conversas nervosas flutuando no ar. Pela primeira vez naquela manhã, seu coração se alegrou. Ela estava ali. Ela tinha conseguido. Ela verificou o programa em sua mão, seus dedos tremendo. O nome de sua filha estava impresso em letras garrafais. Validadora. Seus olhos não o viram. Mesmo depois de todos esses anos perdendo aniversários e feriados, sua filha tinha conseguido. Um imenso orgulho quase partiu as costelas de Angela. Ela encontrou seu lugar na primeira fila, reservada para pais dos alunos de honra. Ela forçou os ombros para trás e se acomodou, recusando-se a se deixar inquietar. Mas foi aí que as coisas ficaram ainda mais sérias. Mais pessoas a notaram. O silêncio na fileira, ela ouviu ao sentar. Uma mulher se mexeu desconfortavelmente, virando o corpo para se afastar. 2 cadeiras abaixo, um homem a encarava fixamente, com os olhos duros e impassíveis.
Ângela sentiu o rosto esquentar. Mamãe, o que há de errado com ela? Uma voz de um garotinho então falou algumas fileiras atrás. Claro, sua mãe se virou, mas não antes de as palavras serem absorvidas. Ângela apertou o programa até amassá-lo. Ela tentou se concentrar no palco, no brasão da escola, em qualquer coisa que não fosse o buraco crescente em seu estômago. Ela não podia deixar isso afetá-la. Não agora. Não depois de tudo. Ela olhou ao redor, captando expressões dispersas de pena, confusão e até mesmo nojo. Alguns se viraram envergonhados por suas próprias reações. Outros não se preocuparam em esconder sua curiosidade. O mundo, ela pensou sombriamente, era cruel com qualquer micrômetro marcado de uma forma que não entendia. Ela pensou em todos os homens e mulheres que ela via remendado em mesas de operação, gritando de dor, implorando para viver. Ela havia dito a um deles que voltariam para casa. Ela manteve uma promessa, qualquer que fosse o custo. Os olhos de Ângela caíram para seu uniforme, uma insígnia da marinha refletindo o micrômetro brilho de luz. Parecia uma armadura. Tinha que sorrir porque hoje não era sobre ela, era sobre sua filha, e não importava quantas vezes as pessoas sussurrassem ou olhassem, ela não iria fugir. Ela se endireitou, uma cicatriz em seu rosto se mexendo com uma emoção. Ela ergueu o queixo e se recusou a desviar o olhar para fazer palco. Mesmo com os murmúrios crescendo, mesmo com uma tensão se adensando como nuvens de tempestade, ela se lembrou de que havia perdido muita coisa. Ela não perderia isso porque, apesar de tudo, apesar das missões, campos de batalha, cicatrizes e tudo, ela era uma mãe de sua filha, e isso valia mais do que a opinião de qualquer pessoa naquela sala. Ângela soltou um suspiro lento, desejando que seu coração se acalmasse. Ela estava ali. Quando a cerimônia começou, discursos formais e risadas educadas flutuaram pelo salão como música educada em um jantar. Todos praticaram uma alegria e forçaram uma compostura. A gola do uniforme de Ângela apertava o pescoço, rígida em seu assento na primeira fila, enquanto segurava o programa trêmulo. Ela se esforçou para manter a calma, para se concentrar apenas no grande dia de sua filha. Mas atrás dela, sentiu o peso do olhar microscópico que queimava mais forte do que as luzes do palco. Uma voz masculina cortou o silêncio educado, agudo e cheio de desdém. Ela deveria esconder aquela cicatriz feia. As palavras atingiram Ângela como um tapa microscópico, deixando sua visão turva por um segundo. Antes que pudesse acalmar a respiração, uma esposa dele soltou uma risada alta e quebradiça. Honestamente, quem está usando esse uniforme para ir à formatura, tentando provar alguma coisa? Eles nem se deram ao trabalho de sussurrar. As palavras eram para que ela ouvisse, e aterrizaram com uma precisão cruel. Ângela sentiu o calor subir pelo pescoço até as bochechas, seus ouvidos zunindo de vergonha e raiva. Ao seu redor, ela sentiu outros notando. Olhos se voltaram para o seu rosto e rapidamente se desviaram, fingindo que não tinham ouvido nada. Mas o silêncio deles apenas confirmou isso. Seus dedos apertaram o papel até que ele amassou em seu colo. Memórias inundaram sua mente sem serem convidadas. Cama encharcada de sangue, areia batendo nas tendas médicas, o soluço sufocado de jovens fuzileiros navais agarrando seu uniforme enquanto ela pressionava gaze contra ferimentos que não paravam de sangrar. Ela ouviu seus gritos novamente, sentiu o cheiro de antisséptico, o sangue, o medo. Uma cicatriz em seu rosto pulsava com uma dor lembrada. Aquela linha de carne retorcida era o preço de proteger um homem ferido com seu próprio corpo. Era o custo de não abandonar seu posto quando teria sido mais seguro correr. Nenhuma maquiagem poderia escondê-lo. Nenhum pedido de desculpas jamais o apagaria. Ela piscou com força, lutando contra uma ardência em seus olhos. Ela não daria a eles a satisfação de vê-la chorar. Já choraram bastante em campos de batalha a milhares de quilômetros distantes. Ela estava ali por um único motivo: ver sua filha caminhar naquele palco. Ângela respirou fundo, endireitou ainda mais as costas e ergueu o queixo. Deixe-os olhar, deixe-os julgar. Ela não estava se movendo. Ela não deixaria a crueldade deles roubar esse momento dela ou de seu filho. As risadinhas se espalharam como uma doença pela rosa próxima, uma infecção de crueldade que prosperava na maldade compartilhada. Ângela sentiu isso em seus ossos, o silêncio espesso e sufocante entre suas explosões de riso. Uma maneira como as pessoas tentavam não olhar, mas não conseguiam se conter. Uma voz de homem ficou mais alta, mais cruel, encorajada pela atenção. Cicatrizes não fazem de você um herói, sabia? Ele disse isso como uma piada, esperando mais risadas. Sua esposa disse: é patético, ela está envergonhando aquela pobre garota.
O peito de Angela apertou tão fortemente que ela lutou para respirar. Seus dedos apertaram um programa amassado em seu colo. As memórias caíram sobre ele como uma maré escura. Ela se lembrou fazer peso dos corpos partidos, fazer calor esticado do sangue em suas luvas enquanto trabalhava para manter os corações batendo. O estrondo dos morteiros sacudindo o chão. Então 2 rapazes e moças que haviam prometido que não morreriam. Ao mesmo tempo em que sentiu uma mordida do Stylus rasgando sua própria carne. Uma cicatriz era sua membrana de sacrifício, de dever, de momento micrométrico quando ele escolheu um. Ela nunca sentiu a necessidade de explicar isso a ninguém. Ela pensou que nunca estaria lá, mas como palavras, elas transformariam algo dentro dela. Surgem dúvidas de velhas. Foi realmente uma coisa boa? Quantos marcos havia perdido enquanto consertava outros? Por microsegundo, o pensamento foi levantado e foi embora, antes que pudesse dizer mais, antes que ela ouvisse mais insultos que pudessem destruir uma frágil esperança de que esse dia ainda pudesse ser lindo. Bem quando uma risada ameaçava crescer, aguda, quebradiça, pronta para humilhá-la ainda mais, o som repentino de um micrômetro quebrou o momento como vidro se quebrando em mármore. Botas raspavam o chão polido num coro único e arrepiante. O barulho era tão deslocado, tão preciso, que interrompeu todas as conversas como se não fossem nada. Cabeças se viraram. Pais e alunos ficaram em silêncio, o eco fazendo movimento emparelhando pesadamente no ar. Angela fez 2 anos, uma respiração presa na garganta. Seus olhos se arregalaram. Fuzileiros navais, 15 em gala, levantaram-se em bloco. Seus movimentos eram rápidos, disciplinados, perfeitamente sincronizados, como se compartilhassem uma única mente. Fileiras de metais brilhavam em seus peitos como luzes sobre o teto, suas luvas brancas impecáveis e imaculadas. Eles não estavam simplesmente de pé. Eles eram imponentes. A sala parecia se contrair ao redor deles, o ar ficando mais denso, mais carregado. O casal atrás de Angela, que estava rindo baixinho há poucos segundos, ficou em silêncio. Uma contração da boca do homem apagou o sorriso, empalidecendo o rosto. A esposa voltou rigidamente, sem olhar para ninguém. As risadas que ameaçavam se espalhar como fogo foram sufocadas instantaneamente, sufocadas pelo peso daqueles 15 degraus que caíram sobre eles como chumbo. Outros pais se mexeram desconfortavelmente em seus assentos. Um respeito renovado surgiu em seus rostos ao olharem para os fuzileiros. Alguns ficaram vermelhos, de repente envergonhados por não terem falado. As crianças que estavam rindo ao telefone ficaram paralisadas, com os olhos arregalados ao ver tantos guerreiros uniformizados solenes em posição de sentido no auditório de uma escola. Medo e calafrios percorreram como fileiras. Os sussurros morreram antes que pudessem nascer. Até os professores, sentados na lateral do palco, pararam de folhear seus papéis. Um silêncio micrométrico caiu sobre todo o salão. Não era o silêncio fácil dos aplausos educados ou o silêncio suave antes de um nome ser lido, mas um silêncio micrométrico, pesado, sufocante e inevitável que exigia introspecção. Os fuzileiros navais não gritaram, não precisavam. Seu silêncio falava mais que qualquer repreensão. Angela ficou paralisada, com o coração batendo forte. Ela sentiu lágrimas ardendo em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair ainda. Não ousou piscar. A visão diante dela era demais, avassaladora. Não eram estranhos para ela. Instantaneamente reconheceu alguns, seus rostos mais enrugados do que quando os viu em mesas de operação ou em estradas desertas e sangrentas. Um jovem que ela havia resgatado de uma cirurgia de emergência, mesmo com seu próprio braço em uma tipóia. Uma mulher consolada por ela na névoa da morfina, enquanto cuidava de uma perna dilacerada. Uma fuzileira naval cujo peito ela comprimiu por longos minutos, sem deixar seu coração parar, gritando por mais sangue aos homens do necrotério. Angela se lembrava dos gritos, das lágrimas, das preces sussurradas. Ela se lembrava de como se recusara a descansar até que estivessem estáveis. Como ela havia gritado ordens e assumido riscos que ninguém lhe pediu para correr, porque deixá-los morrer simplesmente não era uma opção. Ela havia dado cada pedaço de força que tinha naquelas tendas. Com a poeira, o sangue e os gritos dos moribundos chegando de todos os lados, e eles também se lembravam, o micrometro fuzileiro deu um passo à frente. Ele se movia com uma confiança lenta e deliberada de alguém que entendia o peso de cada olhar sobre ele.
Ele era um contralto de queixo quadrado, mais velho do que da última vez que o vi. Seu uniforme estava imaculado, mas seus olhos continham algo bruto, algo humano. Ele olhou diretamente para Angela, sua expressão solene e mais calorosa. Ele ergueu a mão direita em uma saudação firme. A sala parecia prender a respiração. Angela sentiu seus pulmões se contraírem. Ela tinha visto saudações inúmeras vezes. Ela retribuiu às vezes sangrando, às vezes com as mãos enluvadas grudadas sem sangue de outra pessoa. Mas nenhuma saudação jamais foi assim. Ele ainda não falou. Ele não precisava. Sua saudação era um micro-homenagem e um micro-escudo ao mesmo tique. Era uma promessa tácita de ficar ao lado dela agora. De resistir às risadas cruéis, aos insultos impensados, à vergonha que tentaram impor a ela. Atrás dela, outros 14 fuzileiros navais não vacilaram. Seus olhos percorreram a sala lenta e metodicamente, prendendo os pais zombeteiros no lugar. Não havia raiva em seus rostos, apenas uma decepção absoluta e inflexível, fazendo o tipo que fere mais profundamente do que qualquer maldição gritada. O olhar de Angela voltou-se para o casal atrás dela. O homem engoliu em seco, incapaz de sustentar o olhar do fuzileiro. O rosto de sua esposa havia perdido toda a cor. Sentados, colados às cadeiras como se fundissem um com o outro, sem uma presunção anterior. O silêncio na sala não era vazio. Era julgamento. Era memória. Era honra. Os dedos de Angela afrouxaram o aperto do programa amassado em seu colo. Ela respirou fundo. Ela se sentiu pequena naquele momento, não por causa dos insultos, mas por causa da enormidade do que estava acontecendo. Aqueles fuzileiros eram dela de uma forma que ninguém mais naquele auditório conseguia entender. Ela só havia costurado novamente quando seus corpos foram partidos. Ela havia mantido a morte afastada com suas próprias mãos. Ela havia sussurrado promessas de que iria quebrar, e agora elas estavam ali por ela. O fuzileiro que fizera uma saudação baixou uma mão somente depois que o último eco de seu movimento morreu no silêncio. Seus olhos encontraram os dela. Angela não sabia o que dizer. Ela não achava que conseguiria falar mesmo que quisesse. Sua garganta estava apertada, mas ela não precisava porque o silêncio deles havia dito tudo, e ela entendeu cada palavra. A sala parecia suspensa no ritmo, como se até o próprio ar tivesse congelado para ouvir. Ninguém se mexeu, ninguém tossiu. Todos os pais, alunos e professores pareciam prender a respiração, esperando o que viria a seguir. O fuzileiro na frente da formação manteve os olhos fixos em Angela. Sua voz, quando finalmente falou, era baixa, mas atravessava o silêncio com perfeita clareza. Senhora, com respeito, a cada vida que você salvou. Suas palavras cortaram o silêncio pesado, claras e inegáveis. Não havia cerimônia nelas, nem teatralidade. Apenas uma verdade, simples, crua e irrefutável. Angela sentiu como se as palavras atingissem o seu peito como um golpe físico, micrométrico. Sua garganta fechou com força. A pessoa que não conseguia respirar por microsegundo. Uma membrana para aquecê-lo, 2 gritos e o caos invadem seus sentidos, o brilho ofuscante das luzes de campo em corpos feridos, o sangue que enxanta suas luvas, uma agonia aguda e derretida, 2 estilhaços rasgando sua bochecha no cubre micrométrico naval fuzileiro com seu próprio corpo. O momento é mais claro, o cheiro metálico e o coágulo de sangue são os mesmos amassados. Um segundo de terror de que a criança não sobreviveria para salvar o homem que não está vivo. Mas ele conseguiu. O sangramento contínuo percorre seu rosto. Mesmo com uma dor turvando sua visão, ela terminou o trabalho porque era isso que lhe era pedido. Esse era o dever que ela jurou cumprir. Agora este fuzileiro naval, um microcosmos dos muitos pelos quais lutou, estava diante dela em uniforme azul, metais brilhando, ombros retos e postura perfeita, e ofereceu a ela um microcosmo de respeito que ela nem sabia que merecia. Os olhos de Angela ardiam ferozmente. Ela piscou rapidamente, mas uma lágrima escorreu e deslizou pela cicatriz em seu rosto, brilhando como um microcosmo de memórias. Ela não a enxugou, deixou-a cair, honrando tudo o que a trouxe até ali. Tudo o que havia esculpido aquela marca em sua carne. Seus pais, rígidos como estátuas, observavam-na. O rosto do homem perdera toda a cor, e os lábios da mulher estavam comprimidos em uma linha fina de vergonha. Nenhum dos dois ousava falar agora. Não ousavam se mover. O poder daquela única frase, dita sem raiva ou ameaça,
foi o suficiente para prendê-los em seus assentos. Sua crueldade para um exposto para todos verem, despido e envergonhado pela força silenciosa da honra. Ao redor da sala, os olhos brilhavam. Uma professora levou a mão ao peito. Uma aluna sussurrou algo baixo demais para o seu ouvido, mas ninguém aplaudiu ainda. Ninguém falou. O momento era grande demais para isso. Ângela baixou os olhos brevemente, dominada pelo peso da gratidão e da tristeza que a pressionavam. Ela passou tanto tempo se sentindo como se tivesse falhado como filha, perdendo muitos momentos que nunca mais poderiam ter de volta. Ela aceitou os insultos como algo que havia merecido, alguma punição por estar ausente. Mas aqui e agora, aqueles fuzileiros navais a defendiam. Eles se lembravam do que ela havia feito quando ninguém mais o faria. Encontrando os olhos dos fuzileiros, ela ergueu o olhar. Eles não sorriram. Eles não precisavam. O respeito ali era puro, sem pena ou desculpas. Os outros 14 fuzileiros navais permaneceram em posição de sentido, com as cabeças erguidas, os olhos examinando a sala. Eles não vacilaram. O silêncio coletivo deles foi mais profundo do que qualquer aplauso poderia ter sido. Ele falava de sacrifício compartilhado, de vidas interligadas pela necessidade brutal de sobrevivência. O coração de Ângela trovejou em seu peito. Ela queria dizer algo, agradecê-los, mas nenhuma palavra saía. Ela só sentia pressionadas contra sua garganta, grossas, quentes e impossíveis de pronunciar. Então, ela simplesmente ficou ali sentada, com as costas eretas, o uniforme imaculado, uma cicatriz à mostra, como lágrimas escorrendo livremente. Naquele momento, ela não sentiu vergonha de sua cicatriz. Não era objeto de piadas cruéis ou de olhares cheios de pena. Ela era o que sempre foi: uma enfermeira, uma soldada, uma protetora. E eles tinham visto isso. Eles tinham honrado isso. Isso era o suficiente. Quando o silêncio se quebrou, os aplausos não começaram hesitantes ou educados. Eles irromperam como uma tempestade em terra firme. Não eram apenas aplausos cuidadosos e contidos da sociedade educada, mas algo cru, algo grato, algo que grudou na garganta e queimou os olhos. Fileiras de pais se levantaram com um salto microscópico. Com as mãos tremendo, os professores largaram os seus programas e apertaram forte. Até mesmo os alunos que esperavam na fila para subir ao palco esqueceram o seu ensaio nervoso de passos e apertos de mão e aplaudiram com abandono. O som percorreu o salão em ondas poderosas que se chocaram contra o palco, ecoando no teto contralto. Ângela ficou paralisada por um micrômetro de segundo. Ela sentiu os aplausos atingi-la como um vento em uma tempestade. Ela piscou em meio às lágrimas que finalmente se recusaram a controlar. Não era pelos fuzileiros navais, nem mesmo pela cicatriz dela. Era por ela, pelo que ela havia desistido, pelo que ela havia dado a eles. Não era mais distante fazer o palco. Sua filha estava esperando, sem diploma ainda na mão, meio escondida atrás dos colegas de classe. Mas agora ela estava ao ar livre, olhos arregalados e brilhantes, lábios tremendo. Ela viu tudo: fuzileiros navais em posição de sentido, seu respeito silencioso, estranhos aplaudindo para apagar palavras cruéis. Sua mãe naquele uniforme camuflado da marinha, costas eretas, cicatriz brilhante e molhada de lágrimas. E tudo isso a atingiu de uma vez. Todas aquelas noites solitárias com uma cadeira vazia, sem jantar. Todos os aniversários em que era só ela e o microfone, com muitas velas. Todas as ligações em que a linha estava falhando e as palavras eram ditas apressadamente, e ela tentava não chorar para que sua mãe não ouvisse. Todas as meias-verdades que ela contara aos amigos sobre o motivo de sua mãe não poder ir à noite dos pais, ao recital ou à feira de ciências. Durante anos, ela sentiu aquele espaço vazio em sua vida como uma ferida que deveria ignorar. Ela aprendeu a ser independente, a dizer que não precisava de ajuda, a sorrir em meio à decepção. Mas ali estava sua mãe na frente de todos. Sua mãe, que salvou vidas às custas de fazer seu próprio rosto, que vestiu o uniforme do qual outros zombavam, mas que ela havia conquistado 100 vezes mais. Que ficou sentada ali tremendo, chorando, se recusando a correr, mesmo quando a insultavam. Ângela nem viu sua filha se formar no princípio. Ela só sentiu quando os aplausos ficaram ainda mais altos, um rugido de aprovação que se transformou em um único suspiro coletivo.
Assim que sua filha saiu da formação, ela correu. Sua beca de formatura voou atrás dela como asas. O boné balançou perigosamente em sua cabeça. Um professor estendeu a mão para detê-la, mas então pensou melhor. Ela não andou com cerimônia. Ela não diminuiu a velocidade por dignidade. Ela correu como se o mundo tivesse se reduzido à primeira fila, ao assento onde sua mãe estava sentada, tremendo de emoção. Angela finalmente viu um chegando. Ela se levantou da cadeira com esforço, os joelhos fracos, a respiração irregular. Ela estendeu os braços como se estivesse tentando pegar uma estrela que caía do céu. E então sua filha colidiu com ela. Elas quase caíram de volta na cadeira, mas Angela se segurou firme. Ela largou o programa, não se importou onde ele caísse, passou os braços em volta da filha e puxou-a tão perto que nenhuma das duas conseguia respirar. Seu uniforme se amassava contra uma beca lisa de formatura, suas lágrimas com o borla do boné da filha. Ela enterrou o rosto no cabelo da filha e deixou uma lágrima se soltar. Durante anos, ela prometeu a si mesma que não choraria de uniforme, mas uma promessa não significava nada agora. Sinto muito, ela sussurrou contra o topo da cabeça da filha. Como palavras tremiam com anos de culpa e saudade, sinto muito, muito. Sua filha só negou com a cabeça, os braços envolvendo as costas de Angela. Não, ela ofegou, uma voz embargada. Não peça desculpas, não ouse. Angela tentou novamente, engasgando-se com as palavras. Perdi tudo, perdi tanta coisa. Sua filha se virou rápido o suficiente para encará-la. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina, mas seu olhar era feroz. Você estava lá, disse ela. Você sempre esteve lá, mesmo quando não estava. Você nunca me deixou. Você está aqui agora. Angela engoliu seco. Ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu, então ela segurou mais firme. Os aplausos diminuíram, mas não pararam. Mudaram de rock para respeitosos, um testemunho rítmico de perdão e compreensão. Ao redor deles, pessoas enxugavam lágrimas. Alguns pais seguravam as mãos dos filhos, professores assentiam lentamente como se percebessem algo que haviam esquecido há muito tempo. E os fuzileiros navais não se moveram nem um centímetro, em posição de sentido, olhos fixos, rostos impassíveis, mas corações presentes naquele momento. Guardiões não apenas de Angela, mas deste abraço frágil e lindo que reescreveu tudo. O homem e a mulher que zombaram dela se encolheram nas cadeiras. Não conseguiam desviar o olhar, forçar-os a ver como era o verdadeiro amor e sacrifício. A vergonha deles era completa. Angela finalmente afrouxou o aperto suficiente para ver o rosto da menina. Ela rapidamente fez o cabelo da menina com dedos trêmulos. Você é tão linda, disse ela com uma voz embargada. A filha sorriu em meio às lágrimas. Você é minha heroína. Angela perdeu o controle. Então ela riu, com o microfone som entrecortado e ofegante, e como lágrimas caíram sem controle. Elas se agarraram uma à outra, assustadas e de vestido, uniforme e boné, mãe e filha, finalmente inteiras. E naquele momento não houve guerra, nem distância, nem arrependimento, apenas amor. Quando o trovão dos aplausos finalmente diminuiu em um estranho silêncio, o peso daquele momento parecia se instalar suavemente sobre todo o salão. Fileiras de cadeiras dobráveis rangeram enquanto as pessoas se inclinavam para a frente, ansiosas, mas silenciosas. Seus rostos eram banhados pela luz do fim da manhã que entrava pelas janelas altas. O ar estava quente com o zumbido da emoção, um entendimento coletivo de que todos tinham testemunhado algo que permaneceria na memória por muito mais tempo do que o próprio dia. Angela estava sentada tremendo, ainda segurando a mão da filha. O abraço delas havia se desfeito apenas alguns momentos antes, mas nenhuma delas se soltou completamente, os dedos entrelaçados com força, recusando qualquer distância entre elas. Lágrimas ainda brilhavam na bochecha marcada de Angela, mas ela não tentou mais enxugá-las. Pela primeira vez, não sentiu necessidade de esconder nenhuma parte de si mesma. Os fuzileiros navais, que estavam em formação inquebrável, finalmente voltaram a se sentar. Mesmo sentados, suas espinhas permaneceram retas, seus olhos brilhando com uma satisfação silenciosa. Eles haviam entregue sua mensagem. Honra dada. Honra aceita. Agora eles simplesmente observavam, testemunhas do próximo momento que definiria este dia. Na frente do salão, o diretor bateu 2 vezes no microfone, pigarreando. Uma estática se espalhou suavemente, atraindo todos os olhares de volta para o palco. Ele ajustou os óculos, sua expressão solene, mas sua voz então calorosa e segura. Aspas. Obrigado a todos pela paciência, disse ele, acenando uma vez para Angela e sua filha, como se reconhecesse silenciosamente tudo o que acabara de acontecer. Temos mais uma honra muito especial para anunciar. O salão prendeu a respiração. O coração de Angela disparou. Aspas.
Um orador da validação deste ano e ganhador do prêmio de melhor aluno formada, ele fez uma pausa, sorrindo. Vai para alguém que demonstrou não apenas excelência acadêmica, mas resiliência, liderança e elegância sob pressão. Ângela sentiu a mão da filha apertar a dela. Ela se virou e viu aqueles olhos grandes e cheios de lágrimas se arregalarem de admiração. Uma diretora leu seu nome claro e forte. Como lágrimas irromperam mais uma vez, mas dessa vez o som foi diferente, mais brilhante, mais caloroso. Não houve constrangimento, nenhuma obrigação educada. Estava livre de crueldade ou pena. Foi um rugido micrométrico de orgulho genuíno que saiu da plateia e aceno após aceno. Os pais, que antes sussurravam pelas costas de Ângela, agora batiam palmas com tanta força que suas palmas ficavam vermelhas. Os professores se levantavam e assobiavam. Os alunos que estavam perdidos em seus telefones agora chamavam seu nome e o entoavam em uníssono alegre e vertiginoso. Ângela sentiu uma vibração em seus ossos. Sua filha estremeceu uma vez, como se fosse correr para seus braços novamente, mas Ângela apertou sua mão gentilmente, assentindo em direção ao palco. Vá, sussurrou ela, com a voz embargada. Vá buscar o que você merece. Uma garota piscou para ela, lágrimas manchando sua maquiagem, seu boné levemente pedindo por você, então ela respirou fundo, trêmula, endireitou os ombros do jeito que Ângela lhe ensinara, sem nunca dizer uma palavra, e se soltou. Ela andou, mas não como antes, sem hesitação, sem medo, sem dúvida. Suas costas estavam retas, seu queixo erguido. Cada passo era medido, deliberado, majestoso. Ela usava seu vestido de formatura como um manto de rainha. Sua borla dançava orgulhosamente enquanto ela se movia. A multidão não se calou para ela passar. Na verdade, eles ficaram mais barulhentos. E Ângela observou a ir. Cada passo era uma explosão em anos de culpa. Ela viu uma criança que costumava embalar para dormir, uma testa pressionada contra o cabelo macio. Ela viu uma garota que teve que deixar para trás muitas vezes, pressionada contra uma janela, fazendo portão no aeroporto. Ela viu uma adolescente teimosa que se recusou a responder por meses, porque a dor era muito profunda. Ela viu uma mulher que estava se tornando, bem ali, na frente de todos. E ela percebeu que mesmo que não tivesse estado presente em todos esses momentos, esteve presente em todos os que mais importaram. Sua filha subiu os degraus até o palco, aceitando uma mão estendida do diretor. Ele lhe deu uma medalha e a colocou em volta do pescoço. O certificado veio em seguida. Os aplausos não paravam. O diretor gesticulou pedindo silêncio mais uma vez e, com esforço, o público obedeceu. Ele se inclinou em direção ao microfone. Será que nossa graduada gostaria de dizer algumas palavras? O coração de Ângela quase parou. Sua filha olhou para o mar de rostos, viu os fuzileiros navais observando solenemente, os pais e a atenção total dos professores balançando a cabeça em incentivo. Ela enxugou os olhos com as costas da mão e se inclinou para o microfone. Sua voz tremeu, mas não falhou. Eu só quero dizer obrigada. Ela fez uma pausa, recuperando o fôlego. Obrigada a esta escola, aos meus professores, aos meus amigos. E ela se virou, procurando, até que seus olhos encontraram Ângela. Obrigada à minha mãe, por tudo que ela fez por mim, por este país, pelas pessoas que ela nem conhecia. Eu sei que ela acha que perdeu a minha vida, mas ela não perdeu, porque me ensinou a lutar pelo que importa, a me levantar quando é difícil, a ser corajosa, mesmo quando se está com medo. As lágrimas de Ângela fluíam livremente agora. Sua filha tocou o metal em seu peito. Isso é para você, mãe. O salão ficou em silêncio novamente. Então, os aplausos retornaram, maiores do que nunca. Ângela pressionou a mão no coração. Uma cicatriz em seu rosto queimava calorosamente, não pelo calor de suas lágrimas, mas ela não sentia mais vergonha disso. Não era algo a esconder. Era um instintivo e instintivo testamento, uma prova de que ela havia lutado, uma prova de que ela havia amado, uma prova de que ela havia dado tudo o que tinha. Enquanto sua filha descia os degraus, o metal brilhando, o certificado bem seguro, ela olhou nos olhos de Ângela. Ângela sorriu, um sorriso realmente desprotegido e orgulhoso. Naquele momento, tudo desapareceu, como batalhas, como ausências, como palavras duras, uma risada cruel. Havia apenas amor. Havia apenas orgulho. Mãe e filha finalmente inteiras, unidas para sempre pelo sacrifício, respeito e uma promessa de que o passado nunca roubaria outro dia entre elas. Se você gostou da poderosa história de Ângela e sua filha, curta, compartilhe e se inscreva. Deixe-nos saber o que você achou de como tudo terminou. Dê uma nota de 0 a 10 para essa história.
Deixe sua avaliação e diga de onde você está assistindo. Gostaríamos muito de ouvir suas reflexões sobre o sacrifício de Angela e o orgulho supremo de sua filha.